Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David. Vamos iniciar mais uma aula de português com todos vocês em casa, já nesse período de lockdown. Já sei que vocês estão sentindo saudades da escola, todos nós estamos. Bem, gente, estamos aqui, mais uma aula de português. Hoje nós vamos trabalhar os gêneros textuais. Preparei um material bem legal aqui para vocês, para que vocês tenham mais facilidade ao entender esse assunto. Vamos utilizar o nosso livro de gêneros textuais. Portanto, já peço que vocês abram aí na página 15. Perdão, pessoal. Abram aí na página 11 do livro de gêneros textuais. Gêneros textuais, página 15. Opa, perdão, 11. Abram aí, por favor. Estamos trabalhando esse gênero textual, pessoal, há um tempinho já, que é o conto. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ele, de forma mais detalhada, agora de forma mais profunda, podemos dizer assim. Vamos entender algumas características desse gênero, como ele se difere da crônica, que às vezes eles são bastante confundidos, tá? Mas eles têm sim características diferentes. Eu vou explicar para vocês aí exatamente quais são essas diferenças, o que torna cada um deles diferente um do outro, tá bom? Então, primeiramente, vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui. Aqui está o livro de vocês, tá bom? Na página 11, vocês vão se deparar com esse texto aí, que é um conto, Clínica de Repouso. Vamos fazer a leitura desse texto, vamos fazer a leitura desse conto, e em seguida a gente vai ver algumas outras características relacionadas a esse gênero textual. Como eu tenho explicado para vocês enfaticamente, cada gênero textual ele possui a sua estrutura padronizada. Isso quer dizer que cada gênero ele vai apresentar uma estrutura diferente, seja ele a carta, seja ele a crônica, o conto, a redação. Cada gênero tem a sua estrutura e essa estrutura ela precisa ser seguida. Isso foi o que nós vimos nas nossas primeiras aulas de gêneros textuais, que é necessário que vocês sigam essa estrutura pontualmente, bom? Caso contrário, não será o gênero esperado. Você estará escrevendo outro gênero textual. Beleza? Então, vamos lá. Texto 2. Clínica de repouso. Bom, é o título do nosso texto. Vamos ler, acompanhe a leitura comigo. Dona Candinha deparou na sala o moço no sofá de veludo e a filha servindo cálice de vinho doce com broinha de fuba mimosa. Mãezinha, este é o João. Mas que depressa, o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha, que se esquivou à gentileza. O mocinho sorvia o terceiro cálice. Maria chamou a mãe para a cozinha, pediu-lhe que o aceitasse por alguns dias. Como pensionista? Não, hóspede da família. Irmão de uma amiga de infância. Sem conhecer ninguém de Curitiba, não podia pagar pensão até conseguir emprego. Dias mais tarde, a velha descobriu que, primeiro, o distinto já estava empregado com colega de repartição de Maria. E segundo, ainda que 10 anos mais moço, era namorado da filha. A situação desmoralizava a velha e comprometia a menina. Dona Candinha discutiu com a filha e depois com o noivo, que achava a seu gosto a combinação. Sou moço simples, minha senhora. Uma coxinha de frango é o que me basta, ovo frito na manteiga. Dona Candinha os surpreendia aos beijos no sofá. A filha saía com um rapaz, voltavam depois da meia-noite, às 3 da manhã. A velha acordava com passos furtivos no corredor. Você põe esse moço na rua ou toma uma providência.
A senhora não seja louca. Maria era maior, podia entrar a hora que bem quisesse. A velha estava caduca. Assim que a filha saiu, Dona Candinha bateu na porta do hóspede e ainda em pijama azul de seda com bolinha branca. Moço, você ganha na vida. Tem como se manter. Trate de ir embora. De volta das compras, delicadezas para o príncipe de Bigodinho. A filha insultou Dona Candinha aos gritos de velha doida, maníaca, avarenta. Não vai me dar um tostão para esse pilantra. Ai, minha filha, como eu me arrependo do dia em que noivou. Maria nem pôde responder. Eu sim, me arrependo do dia em que a senhora casou. Sentiu-se afrontada a velhota, com palpitação, tontura, pé frio. Arrastou-se quietinha para a cama, cobriu a cabeça com lençol. Apague a luz, ela gemeu, que vou morrer. Susto tão grande que o rapaz decidiu arrumar a mala. Manhã seguinte, a velha pulou cedo, alegrinha, espanou os elefantes coloridos de louça. A filha não almoçou e antes de bater a porta, o João volta ou saiu de casa. A vergonha da senhora. Dona Candinha fez promessa para as almas do purgatório. Tão aflita, em vez de rezar por dia, rematou a novena numa tarde só. Menina, não se fie de moço com dente de ouro. Lembre-se, mãe, a senhora me despediu. Vá com seu noivo, depois não se queixe, filha ingrata. De tanto se agoniar, Dona Candinha caiu de cama. A senhora não me ilude, finge-se doente para me castigar, com este calor debaixo da coberta. Muito fraca, eu suo na cabeça, o pé sempre frio. Delicada, quando a moça trazia chá com torrada. No terceiro dia, a filha irrompe no quarto, escancara a janela, introduz o gordo perfumado. O médico para a senhora. O doutor examinou-a e, para o esgotamento nervoso, receitou cura de repouso. A senhora vai por bem, intimou a filha, ou então a força. Queria o convento das freiras, e não o hospital, que lhe recordava o falecido, entrevado na cadeira de rodas. Umas colheradas de canja, cochichou gostosamente. Às 2 da tarde, o aposento invadido pela filha, o noivo e um enfermeiro de avental sujo. E já que vai para a clínica, eu vou, se não for asilo de louco. Bem longe do doutor Alô, um táxi esperava na porta. O noivo sentou-se ao lado do motorista. Ela apertava entre a filha e o enfermeiro. Quando viu, estava no asilo Nossa Senhora da Luz, perdida com doida, epilética, alcoólatra. Nunca entrava sol no pavilhão. A umidade escorria da parede, o chão de cimento, de noite. O maldito olho amarelo sempre aceso no fio manchado de mosca. Quem reclama era o sistema do doutor Alô, ganha-choque. Ao menor protesto ou queixume. Olha o choque, melindrosa. Olha a injeção na espinha. Olha a insulina na veia. Um banheiro só e depois de esperar na fila aquela imundície no chão e na parede. A louquinha auxiliava a servente, que esta fazia de enfermeira. Intragável o feijão com arroz. Dona Candinha sustentava-se a chá de mate e biscoito duro. Engolia com esforço o caldo ralo de repolho. 22 dias depois, recebeu a visita da filha. O noivo fumava na porta. A senhora está fazendo greve de fome? Na minha casa, o arroz é escolhido, o feijão lavado. Só de braba não come. Daí a tortura da sede. Servia-se da torneira no banheiro. Não é que uma possessa vomitou na pia? Foi encher o copo, deu com tamanho horror. Embora lavada a pia, guardou a impressão e sofria sede. Doidinha eu sou, disse uma das mansas. Meu lugar é aqui. Mas a senhora, fazendo o quê? Uma lunática oferecia-lhe bolacha e fruta. Mandou o bilhete na sua letra caprichada. A filha só apareceu domingo seguinte. A senhora não está boa, nem penteia o cabelo, não cumprimenta o doutor Alô. Essa ingratidão não posso aceitar. E abafava o soluço no pavor do choque. Não sou maluca e sei me mandar. Prove. Com o túmulo do seu pai já pintado de azul, instalado na casa, o noivo regalava-se com ovo frito na manteiga, coxinha gorda de frango. Quem não come, advertia a servente, vai para o choque. Dona Candinha encheu-se de coragem e choramingou para a freira superiora, que não tomava sol. Sofria de reumatismo, com a gritaria das furiosas. Quem podia dormir?
Ao cruzar a enfermaria, a freira chamou uma das bobas. Você é nova aqui? Entrei ontem. Sim, senhora. Se tiver alguma queixa, fale com Dona Candinha e batendo palmas de tanta graça. É a palhaça do circo. A servente largava o balde e o enxerdão. Sem lavar as mãos, aplicava a insulina na veia de uma possessa. Dona Candinha fingia tossir e cuspia a pílula escondendo o buraco do dente. Chorando de manhã ao se lembrar do tempo feliz com o finado, à noite chorava outra vez. Menina tão amorosa, hoje a feroz inimiga. Não doía ter sido internada. Culpa sua não sair da cama, mas, sabendo que sofria, a moça não a tirasse dali. Minha própria filha estalou baixinho a língua ressequida, que não me acudiu na maior precisão, surpreendida rondando o portão. Confiscaram-lhe a roupa, agora em camisola imunda a chinela e chinela de pelúcia, sem se aquecer ao sol, sobrevivendo aos golinhos de chá frio e bolacha Maria. Tão fraca, nem podia ler, as letras embaralhadas mesmo de óculos. Olhe essa mulher, doutor. Era a filha, vestida preto de cetim, lábio de púrpura, pulseira prateada. Domingo de sol, uma pessoa deitada, o dia inteiro chorando e se queixando. Aqui não falta nada. O que mais ela quer? Pronto. Uma leitura bem longa, né, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado aí, tá? Ok, vamos lá. Vamos ver agora algumas características desse texto, tá? Em seguida, a gente vai responder algumas perguntas aqui, mas deixa eu compartilhar logo com vocês aqui. Pronto. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês aí, pessoal, algumas características do conto, tá bom? Vamos analisar algumas características do conto, saber como o conto, quais são as características que ele tem, que ele apresenta e quais são a sua relevância, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o conto ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo, tá? Vamos lá. Pessoal, é uma história, né, uma narrativa, porque sempre há alguém narrando a história. Então, é importante que vocês coloquem isso na cabeça. O conto, ele sempre é narrado, sempre há um narrador contando a história. E a gente vai aprender um pouco mais nos slides seguintes sobre o que é essa narrativa, essa narração aí. Quem narra, por que narra, como narra. A gente vai ver todas essas características aí da narrativa, beleza? Pronto, obviamente precisa ter começo, meio e fim, de maneira breve. Eu acho que a diferença do conto, o que difere muito o conto da história, por exemplo, é que a história ela tende a ser muito mais longa do que um conto. A história normalmente ela possui poucas linhas, já muitas linhas, enquanto o conto ele possui poucas linhas, o que é também uma característica bastante peculiar do gênero conto, mas ele é o suficiente para contar a história completa. É bom deixar isso claro também, mesmo sendo curto, mas é um curto que se faz suficiente para contar tudo o que precisa ser contado. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero. O que ele quer dizer aqui, gente, é que o conto ele é muito amplo. Não existe apenas um conto, existe conto de suspense, conto de mistério, conto de terror, conto de fadas, que a gente chama de conto maravilhoso, tá? Conto fictício, são vários os tipos de contos textuais. A gente pode realizar meio que como se fosse uma separação aí, uma categorização desses pontos, porque de fato eles podem sim ser categorizados, tá? Peraí, tá? Pronto. Elementos do conto.
Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Esses são alguns dos elementos, pessoal, que precisam estar presentes em um conto, além daquilo que a gente já falou, né? Além da narrativa, é necessário também ter tempo, ou seja, quando aquilo aconteceu. É necessário também ter um enredo, tá bom? É necessário também ter um conflito. Os personagens são as pessoas que estão destacadas no conto, tá? São aquelas pessoas que se destacam, que aparecem no conto. Personagem principal, não pode dizer assim protagonista, né? Protagonista fica mais apropriado. Então a gente tem os personagens, tem os protagonistas, a gente tem um narrador, né? Que é a pessoa que conta a história. A gente tem o tempo, quando aquilo aconteceu, mesmo que não seja de forma explícita, mas tem como dizer de forma implícita quando foi que aquele conto ocorreu, em que tempo aquilo aconteceu, tá? A gente também tem um espaço, né? O espaço seria aí onde foi que aquilo aconteceu, o local do conto, quando foi, onde foi que aquilo aconteceu, foi em algum lugar, foi em alguma situação, foi num restaurante, foi num bar, foi na casa. Sempre é necessário que você indique onde aconteceu o fato. O enredo, pessoal, talvez seja aí o mais importante, até porque ele é que vai abranger tudo. O enredo, ele é a situação, é o contexto, bom? É o contexto da história. É necessário haver um contexto para que haja para que haja um conto, para que haja uma história. Até porque a história não vai simplesmente aparecer e surgir do nada, né? Claro que não. É necessário que haja justamente esse enredo aí, né? É necessário que haja esse contexto para que as coisas possam acontecer. Beleza? E conflito? Conflito, pessoal, é a situação que traz a, posso dizer assim, a alegria, né, do conto, traz a motivação para ler o conto. Em todo conto vai sempre haver alguma briga, não é exatamente uma briga, mas podemos dizer que um conflito, um contraste, uma discordância. É justamente esse conflito que vai tornar o conto interessante. Bom? Então, esses daqui são os elementos do conto, beleza? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos agora analisar com mais precisão os elementos do conto. Primeiro, os personagens. Personagens são os principais, um dos principais aspectos do conto. É sobre ele que a história vai rodar, né? A história vai rodar em cima deles, acerca deles. As narrativas reais e fictícias precisam ter um ou mais seres vivos, seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Ou seja, pessoal, a história gira em torno desses personagens, é em torno desses personagens que a história gira. Então, eles são um elemento bastante importante do gênero textual conto, pois é sobre ele que vai acontecer toda a situação, tá bom? Então, a gente vai também estudar essa questão dos personagens. Professor, é necessário que o personagem seja um protagonista? Não é necessário que ele seja um protagonista, é porque não é porque tem um personagem que ele é um protagonista. Nos personagens do conto, existem os protagonistas, existe o figurante, né, vamos dizer assim, aquele que não tem tanta relevância no conto, ele está mais ali para cumprir algum papel, mas tem aquele que exerce a função mais importante, né, em torno de quem a história vai girar. E esse aí a gente pode chamar de protagonista. Ele é o personagem principal, é aquele que faz a história progredir. Tá bom? Vamos lá agora. Próximo.
Narrador. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de três maneiras. Primeiro, narrador personagem é quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador. Ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Narrador personagem, pessoal, é aquela pessoa que participa da situação, do contexto. É aquela pessoa que está ali, presente. Tá? Ela presenciou aquilo, ela participou da experiência. E ela mesma está narrando a sua própria experiência. Ele fala aqui que muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa. Exato. Normalmente, quando você está narrando o exemplo, vamos dizer assim, digamos que você viu seus dois amigos discutindo. Quando você for narrar isso para alguém, quando você for contar isso para alguém, você vai dizer, João brigou com Pedro e Pedro reclamou com João porque Pedro tinha saído com a moto de João e não tinha pedido permissão a ele, e acabou que aconteceu um acidente e João ficou muito irritado por causa da sua moto, mas como eles são muito amigos, eles não ligaram, deixaram para lá, enfim. Vocês veem aí que eu só falei eles, eu não me coloquei na história, porque eu não estava lá. Eu só estou narrando a situação, não estava. Tá? Agora, a partir do momento que eu estou lá, aí eu já vou mudar os verbos. Agora passa a ser, por exemplo, João pegou a moto de Pedro e Pedro ficou muito chateado e veio falar para mim sobre isso, né? Eu disse que ele não deveria pegar, porque se ele pegasse essa moto, ele não tem habilitação e ele ia provocar um acidente. Entendeu? Então, ele já começa a se incluir na história, ele começa a usar verbos na primeira pessoa do singular, que é eu acho, eu penso, eu faço, entendeu? Então, o narrador personagem é aquela pessoa que estava lá, estava na situação, na hora da situação, e que ele relatou e presenciou a experiência ali, ele estava ali presente na hora que eles estavam conversando sobre isso, tá bom? Então, o narrador personagem é essa pessoa, aquela que está lá presente, tá? Narrador observador. Esse tipo de narrador, ele não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, nem o que acontecerá no futuro. E esse daqui, professor, o que é que ele quer dizer? O narrador observador, pessoal, é aquele que está apenas observando, mas ele não sabe o que os personagens estão pensando, ele não estava lá, ele está apenas relatando. O primeiro exemplo que eu dei aqui da discussão entre João e Pedro se encaixaria bem, tá? Em narrador observador, é aquela pessoa que ele apenas observou o fato, mas ele não presenciou o fato, ele não estava lá, tá bom? Ele não estava lá na hora. Então, ele vai usar os verbos também na terceira pessoa. Ele não pode dizer, por exemplo, nós ficamos muito chateados. Não, porque ele não estava lá, ele não ficou chateado, porque ele não estava lá. Ele pode dizer, eles ficaram muito chateados, porque aquelas pessoas estavam, mas ele não pode dizer nós é eu e vocês. Então não pode, então ele já iria insinuar que ele estava lá, mas ele não estava. Então, narrador observador é aquele narrador que apenas observa a situação e narra, mas ele não tem conhecimento do pensamento dos personagens, tá bom? E agora a gente vai para o último tipo de narrador. Narrador onisciente. Narrador onisciente, pessoal, é aquele que não participou da história diretamente, tá? Mas ele conhece os personagens, ele sabe o que os personagens estavam pensando, tá bom? Então ele pode dizer assim: João pegou a moto de Marcos e Marcos ficou bastante zangado porque Marcos uma vez emprestou a moto para alguém e alguém. Então, esse narrador onisciente, ele é um narrador que ele conhece os personagens, ele sabe o que aconteceu com os personagens, ele sabe o que os personagens estão pensando, entendeu? Por isso a gente chama de narrador onisciente, mesmo que ele não tenha estado lá na hora, tá? Mas ainda assim, ele conhece, sabe o que os personagens estavam pensando, o que os personagens estavam sentindo,
tá? Qual era o pensamento dos personagens, ele sabe, tá bom? Então, narrador onisciente. Talvez é o narrador, seja o narrador mais importante, tá? Nessa crônica que a gente leu agora no livro, deixa eu mostrar aqui, peraí. Pessoal, nesse caso aqui, a narrativa, ela é o narrador observador, tá? Observador não, onisciente, eu posso dizer onisciente, ele conhece os personagens, mas ele não estava lá, tá? Seria narrador personagem se quem estivesse narrando fosse Dona Candinha ou então a filha dela, né? Aí seria o narrador personagem, porque ele participou do texto, mas nesse caso aqui a gente vê claramente que a pessoa que está narrando, ela não estava lá, ela não usa primeira pessoa, tá bom? Ela apenas faz um relato do que foi dito lá com entre a dona Candinha e a sua filha, mas aparentemente, como a gente pode perceber, ele não estava lá, é um narrador onisciente, ele conhece os personagens, conhece a história, conhece o desfecho, mas ele não estava presente lá, a gente consegue perceber isso nitidamente, tá bom? Então, nesse texto aqui, o narrador é onisciente, tá bom? Vamos agora para o próximo. Pronto. Tempo. Próximo elemento do conto é o tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é que acontece aqui? Vamos lá. Em qualquer narrativa, em qualquer conto, é necessário que haja o tempo de quando aquilo aconteceu, qual foi o tempo, qual foi o período, tá? Sempre é necessário que você especifique isso. Você precisa dizer quando foi que aquilo aconteceu, tá? Quando foi que aquele desfecho se deu, tá bom? O tempo ele precisa ser mencionado, é necessário que ele seja mencionado, tá bom? Por quê? Por ser um conto, as pessoas precisam saber quando aquilo aconteceu, né? Qual foi o tempo, qual foi a época, qual foi a situação que aquilo aconteceu. Então, o tempo ele é necessário. Então, a gente está vendo aqui, ó, é o tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Ou seja, não é igual uma história que se passa durante um longo e comprido tempo. Não, é um tempo breve, tá? Um tempo breve, podendo ser aí até dias, né? No máximo, acho que pode ser semanas, essa narrativa acontecer, mas ela não se estende, diferente da história que tem uma grande extensão, tá bom? A história ela tem uma grande extensão aí, beleza? Se estende bastante, podendo ser durar anos ou até mesmo uma vida, mas no ponto, normalmente, a narrativa ela é curta na questão do tempo, ela não estende por muito tempo, tá bom? Vamos para o próximo agora.
Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Ou seja, é necessário também que especifiquemos, pessoal, onde foi, qual foi o local do conto, qual foi o local ali, onde é que aquilo aconteceu, onde é que aquela situação ocorreu, se foi na casa, se foi no conto. No caso do conto que a gente acabou de ler, a situação toda ali aconteceu naquele hospital e na casa, iniciou na casa com a menina trazendo aquele menino para casa. Iniciou ali e depois foi se alterando, mudando, né? A gente percebe aqui, ó, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia. Porque há essa possibilidade de mudança de espaço, mas em um conto é necessário também que haja espaço, tá bom? Que o espaço seja descrito, tá bom? Para que a pessoa saiba onde foi que aconteceu a narrativa, onde foi que aquilo aconteceu. É necessário que isso aconteça também, tá bom? O espaço. No caso, o texto que a gente acabou de ler, o espaço foi a casa e o hospital, onde Dona Candinha estava. E, por último, nós temos aí o enredo, e é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vejam só, pessoal. O enredo, como eu falei no começo, talvez seja a parte mais importante do conto. Por que talvez seja a parte mais importante do conto, professor? Porque no enredo, pessoal, a gente vai trabalhar o seguinte, veja, a gente vai trabalhar a fruição do texto. Tá? A gente vai trabalhar a fruição do texto. A gente vai trabalhar a sequência cronológica da ação. É o enredo, o que causou o quê? Por que o menino decidiu virar isso? Por que Candinha foi para um hospital? Por que, etc. Isso é um enredo, é o contexto da situação, é quando começa, no meio e fim, tá bom? Sem esse enredo fica complicado de você conseguir deduzir, fica complicado de você conseguir entender onde é que foi que aquilo ali se passou, onde é que foi que aquilo ali aconteceu, tá? Então, o enredo, ele é, como eu disse, é a parte mais importante, porque ele vai abranger todos os outros elementos do conto, personagem, vai abranger o tempo, vai abranger o local, tudo isso vai ser apresentado durante o enredo da situação, tá bom? E aqui a gente finaliza essa parte dos elementos do conto, tá bom? Só para a gente fazer uma revisão aqui, esses são os 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos que devem estar presentes em um gênero, um conto textual. Personagens, as pessoas que estão participando ali da ação, que estão sofrendo a experiência, passando pela experiência. Narrador, a pessoa que vai narrar a história, que vai dizer o que aconteceu, que vai dizer quando aconteceu, né? Podendo ser onisciente, personagem ou narrador, observador. Tempo, quando a situação ocorreu, a escala de tempo aí, durou quanto tempo esse conto, passou quanto tempo foi, tá? Quando foi que aconteceu, qual ano, qual dia, qual hora, etc. Espaço, qual foi o espaço, onde é que foi o local que aquilo ali aconteceu, tá bom? Qual foi a situação, beleza? Enredo, contexto, como a gente já viu, contexto da situação, que vai abranger todos os personagens, bom? E o último é o conflito, que é o que torna talvez o conto interessante. É a parte que vai entrar em contraste, em conflito com o desenrolar do conto, tá bom? Então, esses aqui são todos os elementos do conto. Eu quero que vocês passem cada um deles para o seu caderno. Tá bom? E agora só fazer a observação aqui com os 5 narradores, só para a gente poder finalizar aqui a nossa aula, tá bom? A gente tem aqui o narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Narrador personagem
é quando o narrador ele vivencia a situação, é quando ele participa, ele tá relatando o que ele passou, tá bom? Tanto é que ele pode usar verbos na primeira pessoa do singular. Eu acho, eu penso, eu fiquei, entendeu? Porque ele tá narrando o que aconteceu com ele, estava presente na história. Ele está narrando, beleza? Narrador observador é aquele que fica apenas observando, ele não tem contato com o texto, ele não estava, eu posso dizer assim, ele não estava participando da experiência, tá bom? Ele apenas está narrando o que ele viu. E narrador onisciente também ele não participou da experiência, mas ele conhece os personagens, ele tem conhecimento dos personagens, o que faz com que ele consiga identificar o que é que os personagens estão pensando, tá bom? Mesmo que ele por si só não tenha estado lá, mas ele sabe de todas as coisas que aconteceu com todos os personagens. Beleza, pessoal? Então, esses daí são os elementos do ponto, tá? Vamos voltar agora para o nosso livro aqui. Aqui no livro de vocês, depois que vocês terminarem de ler tudo isso aqui, tem uma atividade, tá bom? Essa atividade, pessoal, ela se encontra na página 14, tá bom? Ele vai da página 14 até a página 16. E eu quero que vocês façam a leitura dessa página aí, como a gente já fez, a leitura, e também respondam as questões, tá bom? Respondam as questões, façam a leitura e façam a correção dessas atividades aí. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o conto e a gente vai também fazer a correção dessas atividades aqui, tá bom? Que vocês fizeram aí na página, da página 14 até a página 16. Bom, aí temos mais alguns textos aí para a gente poder ler e realizar algumas atividades, mas ainda há mais para falar sobre esse gênero conto, mas eu vou deixar para que a gente fale sobre ele um pouco mais nas nossas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então, ó, vou ficando por aqui. Deixa eu colocar só a atividade aqui. Pronto, para a próxima aula. Beleza, pessoal? Então, próxima aula, esse vai ser o nosso conteúdo, beleza? Espero todos vocês aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Já estou com saudades de vocês, beleza? Mas vamos ficar aí nesse período para que a gente possa ajudar a conter esse vírus, né, gente? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana, bom descanso, gente, para todos vocês. Próxima aula a gente vai trabalhar a gramática, mas não esqueçam desse assunto aí para a nossa próxima aula de produção textual, tá bom? Mandem as respostas para mim através do Class App. Eu vou responder e também vou responder aqui ao vivo com vocês no quadro. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vejo vocês na nossa próxima aula. Façam, não esqueçam, qualquer dúvida, estou à disposição no Class App. Beleza, gente? Até logo. Tchau.